Então vamos começar mais uma aula, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Hoje nós vamos falar sobre... A gente não tem a capa bonitinha, né? Mas a gente vai falar sobre a redenção. A redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também, enfim, tudo que engloba a redenção do homem. Eu trouxe aqui um mapa para a gente pensar que há mais ou menos 2000 anos atrás, quando Jesus estava, né, aqui, né, quando houve a encarnação do Verbo, o Império Romano, os imperadores romanos, eles conseguiram algo que, assim, dificilmente algum outro povo conseguiu na história da humanidade, que era conquistar praticamente o mundo inteiro. É claro, quando a gente fala o mundo inteiro, a gente está falando literalmente, né? Mas, porque o mundo, há 2000 anos atrás, ele era muito menor do que ele é hoje, né? Muito menor, eu não falo em tamanho geográfico, mas em população, em sociedades, né? Então, basicamente, o Império Romano, há 2000 anos atrás, ele tinha conquistado, basicamente, boa parte, né, do mundo, das sociedades. Mais ou menos o que a gente compreende hoje como o sul da Europa, o norte da África e o ocidente da Ásia. E Roma, o Império Romano, ele tinha uma fama de ser, por mais que era um império, né, e a gente tem toda aquela ideia de um imperador, aquele cara meio, enfim, meio ditador, comparado a outros impérios, era um império que tinha a mão menos pesada, né, para os países em que eles, enfim, dominaram. Ou seja, o que isso significava, né? Os países que foram dominados pelo Império Romano, qual que era a obrigação deles? Era simplesmente pagar o imposto a Roma, e se pagava bem e não causava nenhum problema, o Império Romano não se incomodava e não tinha nenhum problema, né? Tanto é que boa parte desses países, esses países satélites, né, eles tinham um próprio governo local, né? Então isso gera uma prova de que o Império Romano ele era mais tranquilo. E cada governo local tinha suas leis, tinha seus costumes, e essa era uma situação, né, da Palestina, ah, que nos tempos, né, de Cristo, foi também um local dominado pelo Império Romano. Então Roma era o chefe supremo da Palestina, mas os judeus que viviam lá, eles tinham seu próprio rei, que era Herodes. Rei Herodes, o famoso rei Herodes. E, além do rei Herodes, eles tinham uma espécie de parlamento, um conselho ali, um conjunto de, de políticos, né? Pessoas que ajudavam ali a tomar as decisões políticas, que chamava Sinédrio. Só que, assim, antigamente, 2000 anos atrás, não existia essa coisa de partido político que existe hoje, essa organização. Como que funcionava? Basicamente, a máquina política, né, da época era uma composição de basicamente três organizações, três ordens, né? Que eram os sacerdotes judeus, que eram. A gente pensa sacerdote, a gente pensa, né, em pessoas ligadas à religião. Mas naquela época, religião e política era uma coisa meio misturada. Então, um sacerdote que detinha um poder religioso, ele também detinha um poder político. Os sacerdotes, os fariseus, que eram, né, as pessoas de sangue azul, as pessoas mais nobres daquele tempo, e os escribas, que eram os homens das leis, né, os homens que escreviam as leis, e que junto com os fariseus também eram aqueles que tinham aquele papel, aquela postura que a gente conhece até como, e associa hoje, né, como a hipocrisia, assim, nossa, a lei tem que ser seguida de forma literal, e eram os caras que tomavam conta dessa parte política. E, basicamente, né, essas três
organizações, né, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles eram o que hoje a gente pode chamar de políticos aproveitadores, né? Por quê? Nada mais eram pessoas que tinham uma vida cômoda, agradável, né? Enchiam os seus bolsos às custas do povo, né? Porque recebiam ali, cobravam os impostos, e eles tinham poder, então eles acabavam se utilizando disso para oprimir o povo, né? Então, ou seja, hoje em dia isso não é muito novidade, isso já vem de muito tempo. E, e era assim que as coisas caminhavam, né? Bem diferente do Brasil, com certeza. E as coisas na Judéia e na Galileia, quando Jesus toma sua vida pública, né, a gente viu na última aula sobre a vida oculta de Cristo. Quando ele passa a pregar, né, a mensagem, o que que acontece, né? As pessoas que seguiam e escutavam Jesus, elas passavam a associar o reino de Deus, né, o reino que Jesus anunciava, como um reino político, né, um reino daqui da terra, e não um reino espiritual. Então o que que acontecia? Isso acabava pondo em risco, de forma muito clara, essa organização que já tinha, né, se estabelecido naquele local, né. Então, Jesus, quando pregava a mensagem do amor de Deus, né, e falava sobre a construção do reino de Deus, fazia os seus milagres, a as pessoas, pensavam num reino político. E Jesus seria o rei, e o rei político que expulsaria os romanos, né, da dominação ali daquele povo. E isso, claro que chegou ao conhecimento daqueles sacerdotes, daqueles escribas, dos fariseus, e eles começaram a ter medo, né? Quem que é esse Jesus? Porque Jesus começou, a gente bem sabe que ele, quando começou sua pregação pública, ele começou a juntar e arrebanhar muitos povos, né? Muitas pessoas passaram a seguir Jesus, e os seus discípulos cada vez cresciam mais. Então, eh, começou com medo e aquele medo se tornou um ódio, né? Então, como assim? Quem é esse Jesus? Quem é esse rei que, né, que se diz rei e que está aí ameaçando, né, a nossa posição, que é lucrativa e que é cômoda. E Jesus falava claramente, né? Se a gente pega as pregações de Jesus, ele falava de forma muito direta e muito, assim, muito objetiva, né? Fazia críticas muito claras a aos fariseus, né, aos escribas, porque eles eram homens avarentos, porque eles eram hipócritas e porque eles tinham um coração muito duro. E até o catecismo da igreja fala, né, que desde o início, quando Jesus surge, né, à vida pública, os sacerdotes, os escribas, eles já se mancomunaram para matar Jesus, porque já incomodavam o fato deles, eh, enfim, da ideia de que Jesus expulsava os demônios, que dava perdão aos pecados, que curava em dias de sábado, né, que sábado naquele tempo era um dia, de guarda, né, para os judeus, era uma coisa impensável. Jesus fazia uma interpretação original daquelas leis, né, e as pessoas não. Eh, então, as pessoas começavam a olhar Jesus com, né, principalmente essas pessoas ali dessa conjuntura política, com maus olhos. E eles pensavam: "Como que a gente vai calar Jesus, né? Como que nós vamos tirar, eh, matar esse homem que nos tira a nossa tranquilidade?". E aí chega-se à ideia de, de que a forma mais fácil, né, de matar, de assassinar Jesus, seria procurar um traidor, que seria alguém íntimo de Jesus, né, alguém que estivesse próximo de Jesus, que pudesse entregá-lo sem falhar, né. Um homem cuja sua lealdade pudesse ser comprada. E a gente está falando de Judas Iscariotes, né, o famoso Judas. E, Jesus, né, Judas quando é procurado, né, para entregar a Cristo, basicamente já se havia chegado a hora de Jesus morrer,
Por quê? Porque Jesus já estava se encerrando a sua uma de suas missões principais, que era preparar os seus apóstolos, né. Então, até aquele momento já tinha, eh, dado sequência à sua missão. E aí a gente também traz a ideia de, eh, aqui é Jesus, junto com o anjo, sofrendo no horto de Getsêmani, em que a gente sabe que Jesus, sofreu antes da sua paixão e a ponto de suar sangue. E esse suar sangue, não era só por saber tudo o que ia viver, né, a paixão, o calvário em que ia enfrentar, mas também por que muitos, saber que muitos não seriam, eh, que o seu sangue seria derramado em vão para muitos, né, porque muitos não participariam dessa redenção, né, seja por rejeição ao reino de Deus e tudo mais. Enfim, né, então, Jesus, que era homem, tinha natureza humana, ele vive esse extremo de tremendo horror, vivendo assim, né, na sua própria pele, no seu próprio corpo, que chegou a suar sangue, né, anterior a isso. Bom, então Judas chega, né, e entrega entrega Jesus a aos inimigos, né, e o levam para um julgamento. Eh, e a sentença de morte já tinha sido decretada pelo Sinédrio, que era aquele grupo que eu falei para vocês, que era tipo uma espécie de parlamento da época. Então estava tudo certo, né, no governo local, Jesus morreria. No entanto, e aí claro, né, não sei se está claro para todo mundo, por que que as pessoas queriam matar Jesus? Qual que era a acusação? Que Jesus se proclamava Deus. E isso era uma blasfêmia. Então, como blasfêmia, segundo a lei dos judeus, poderia ser castigada com morte, Jesus deveria ser morto. Então, o governo local, o Sinédrio, já tinha decretado a morte de Jesus, só que, naquela época, como eu falei, o governo local tinha alguns poderes, né? Mas, ainda assim, existia um, o poder de Roma, né? Que estava acima de tudo. Então, do Sinédrio, Jesus foi conduzido a Pôncio Pilatos, que era um governador romano. E somente Pilatos, como governador romano, poderia decretar realmente a morte, né, a morte de Cristo. Só Roma poderia tirar a vida de um homem. E Pilatos, a gente também sabe que, a princípio, ele se nega a condenar Jesus, né? Só que, claro, que os chefes judeus, né, se utilizaram ali do poder de ameaça para denunciá-lo a Roma, por incompetência, enfim. E aí Pilatos, claro, acaba sucumbindo àquela chantagem primeira, e ele permite que comecem a açoitar Jesus e coroassem ele de espinhos, né, a coroa fazendo uma clara menção, né, ao rei, né. Jesus que se dizia Deus, né, que era Deus, e como rei desse reino de Deus, colocaram uma coroa de espinhos também, fazendo uma menção clara, né, a essa questão. E Jesus, a gente bem sabe, né, que ele caminhou ao Calvário, foi golpeado com martelos, foi torturado, né, pendeu da cruz, e durante 3 horas, até morrer finalmente, para que a gente pudesse viver o que hoje a gente vive e celebra na igreja como Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Paixão também. Então, enquanto Jesus não morresse na cruz, pagando pelos pecados dos homens, nenhuma alma podia entrar no céu, até aquele momento. Ninguém podia ver Deus face a face. Então a pergunta que vem: o que aconteceu com as pessoas que morreram antes de Jesus, né? Essas pessoas, foram para um lugar, né, que antigamente as pessoas chamavam, de morada dos mortos ou mansão dos mortos, né?
E muitas vezes a gente pode até encontrar que em alguns lugares usa até a palavra inferno, porque eles não podiam contemplar a face de Deus, né. Então, por isso seria, eh, poderia se chamar inferno também, né, mas não é como o inferno que a gente tem hoje, né, depois da remissão de Jesus. E essas almas que morreram, né, quando Jesus morre na cruz, eh, a sua alma, né, a gente sabe que o corpo é pego, é colocado no sepulcro e tudo mais, toda aquela história, e a alma de Jesus desce na mansão dos mortos, né, a gente até reza isso dentro do credo, né, do creio. E na mansão dos mortos, Cristo desce, né, e acho que tem até uma imagem aqui, a crucifixão morte, ele desce à mansão dos mortos para que pudesse, eh, já anunciar e já separar, né, os justos que estavam que aqueles que tiveram uma vida justa, para que eles pudessem, eh, né, à espera junto do seu redentor, contemplar Deus face a face. Então é aí que a gente sabe que, né, o véu se rasga mesmo, né, o céu se abre e se tem uma nova história a partir daqui, né. Então, aqui só um parênteses, o quanto que é importante e a gente também, agradecer o quão bom é viver, né, depois de Cristo ter vindo e pagar todos os nossos pecados, né. Porque se a gente tivesse ainda à espera dessa salvação, seria um pouco dessa nossa realidade, né. E como a morte de Jesus foi real, né, a sua alma apareceu ali e o seu corpo estava lá no sepulcro, durante todo esse tempo, né. E a alma e o corpo só se unem novamente no terceiro dia, que é quando ele ressuscita com o seu corpo glorificado, ou seja, Jesus não ressuscita num espírito, numa alma, né, mas com o corpo glorificado. Era corpo e alma, né, espírito que ressuscitaram. Que a gente celebra no domingo de Páscoa. Então é claro, né, os chefes judeus naquela época, quando Jesus morre, eles colocam ali os guardas juntos do sepulcro para manter o corpo de Jesus, guardado, né, nas madrugadas. Só que claro que a gente sabe que, Jesus, né, quando ressuscita dentre os mortos, né, rola-se a pedra, fecha aqui que fechava a entrada, né, e Jesus sai de lá com seu corpo glorificado. Eh, e esse corpo glorificado, ele é idêntico ao corpo que todos nós teremos quando ressuscitarmos um dia, né. Então, eh, enfim, era um corpo glorificado, né, significaria que ele não pode sofrer ou morrer, não é igual esse corpo de agora, e era um corpo que irradiava luminosidade e beleza de uma alma unida a Deus. Então, é claro, Jesus, quando ele estava com o corpo glorificado, ele não sentia, fome, ele não sentia sede, ele não tinha sono, porque ele não era um corpo físico, eh, como era antes, né, mas era sim um corpo glorificado. E claro, Jesus quando ressuscita aqui ó, quando Jesus ressuscita, dentre os mortos, ele não subiu imediatamente ao céu, né, a gente poderia pensar nisso, né, mas não. Por que que ele não, sobe diretamente ao céu? Porque os céticos, né, as pessoas a quem faltava muita fé, ele precisava que eles acreditassem na ressurreição, né, então, foi um dos motivos, né, que fez ele permanecer 40 dias na terra após a ressurreição. Então, nesse tempo, é claro, ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, né, que estavam no caminho de Emaús, aos seus apóstolos várias vezes. A gente, claro, não tem relatos bíblicos, mas a gente pode acreditar também que muito provavelmente apareceu a sua mãe, Santíssima Mãe, e também a muitas multidões, né? Porque São Paulo falava que uma das aparições de Cristo ressuscitado
havia mais de 500 pessoas presentes, né. Então, como que nós sabemos que ele ressuscitou? Porque nós os vimos, né, nós o vimos. E, bom, depois da ressurreição, além de provar, né, de se mostrar, eh, uma prova real, né, de que ele era Deus, eh, ele também precisava completar a missão junto dos apóstolos, ou seja, na última ceia, na quinta-feira santa, antes de morrer, ele já tinha ordenado na Santa Ceia os apóstolos, a serem sacerdotes, né. E no domingo de Páscoa, né, na noite do domingo, além dessa questão do sacerdócio, ele também dá o poder àqueles apóstolos de perdoarem os pecados. Depois também aparece a Pedro e diz que ele era o chefe da sua igreja. Explica também para aqueles apóstolos que o Espírito Santo, né, será enviado como, enfim, condutor da igreja, né. Então, é praticamente, né, Cristo ainda completa a preparação da missão dos apóstolos. E aí, na quinta-feira da Ascensão, que a Ascensão é quando ele sobe aos céus, ele dá a missão final para os apóstolos, que para que eles, né, ide ao mundo e pregai o evangelho, né, a toda criatura e os abençoa pela última vez e sobe aos céus, né. Então a gente tem aqui a primeira imagem, que é a ascensão de Nosso Senhor aos céus. E, agora, né, onde Cristo está? Ele está sentado no céu, à direita de Deus Pai, né. E, enfim, né, a gente também reza isso dentro do credo. E por que, né, à direita de Deus Pai? Porque ele detém, né, uma suprema autoridade como rei de todas as criaturas. E também, é de lá, que Jesus, né, depois da ascensão, e a gente só voltará a ver Cristo, né, dentro dessa figura glorificada, quando ele, de novo, aparecerá à humanidade no fim, né, no dia do fim do mundo, né, no final dos tempos. E vem, claro, com a missão final de julgar o mundo que seu pai lhe deu e que ele mesmo comprou por tão grande preço, né, que foi a sua própria vida. E claro, a gente sabe, né, virá julgar os vivos e os mortos. E, fim.